irmãos, vocês que acompanham o meu canal, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Eu venho aqui hoje, através desse vídeo, bater um papo com vocês. Queria falar um pouco com vocês a respeito de uma coisa muito importante, que é a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Bom, em primeiro lugar, a palavra doutrina, no grego, que é o original que foi escrito no Novo Testamento, significa titaque, que é ensinamento. Então, a sã doutrina é o são ensinamento, ou seja, é o ensinamento de acordo com o que foi ensinado pelo Senhor Jesus. Sem a interferência do homem, sem a modificação do homem, mas da forma que o Senhor Jesus deixou, da forma que está escrito dentro da sua palavra. O apóstolo Paulo, antes da sua partida, ele nos advertiu que entre nós, Igreja de Deus, lá do passado, entraria lobos vorazes, que não pouparia o rebanho. E qual foi o lobo voraz que entrou no meio do rebanho de Cristo? Foi o Império Romano, através do imperador Constantino Magno, que cessou a perseguição aos cristãos e chamou a liderança da Igreja de Deus. Na época, uma coisa é muito importante nós deixarmos bem claro: não foi a Igreja Católica, foi a Igreja de Deus. E propôs a união entre a Igreja e o Estado. A maior parte dessa igreja, que até então era uma igreja pura, santa e imaculada, a maior parte, assim como o povo judeu fez no passado muitas vezes, ela se afastou da vontade de Deus e aceitou essa união. Uma pequena parte que não aceitou essa união, ela fugiu para o deserto para não ser destruída pelo dragão. Ela levou consigo a sã doutrina, ou seja, os ensinamentos puros, de acordo com o que foi ensinado pelo Senhor Jesus. Porém, dessa união entre a igreja e o Estado, porque a proposta que o imperador Constantino fez, ele não apenas cessaria a perseguição, mas se a igreja unisse com o Estado, com o Império Romano, ele daria aos líderes dessa igreja prestígio, reconhecimento, posses, dinheiro, né? E assim foi feito. E assim que surgiu-se o catolicismo romano. Porém, a partir do momento em que foi formado o catolicismo, aquela maior parte da igreja de Deus, que era a igreja verdadeira até então, ela continha ali os escritos, manuscritos antigos e tudo que a igreja católica possui hoje conhecimento, ficou com essa parte da igreja de Deus que apostatou, que formou o catolicismo. Então, uma coisa é importante nós deixarmos bem claro: a Bíblia não foi escrita por católicos, como tem um padre aí que afirma, para os católicos. Não. A Bíblia, ela foi escrita por Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a homens que Deus confiou para esse fim.
Mas depois eles falam, mas a, a Igreja Católica é que selecionou os livros da Bíblia. Né? Para entendermos isso, nós precisamos também entender uma coisa, que Deus jamais ele perdeu o controle total e absoluto de tudo que existe, de toda a existência. Então, se a Bíblia que nós temos hoje é esses 66 livros que aí estão, é justamente esses 66 livros que Deus quer que esteja conosco, para que através dele nós possamos buscar o conhecimento e desenvolver a nossa salvação. Porém, este imperador, ele começou então a fazer modificações na doutrina. E uma delas, para se cumprir Daniel capítulo 7, versículo 25, que mudarem os tempos e a lei, Constantino foi no dia 21 de março do ano 325 depois de Cristo, ele então estabeleceu o decreto Edito de Constantino, que a partir dali mudava a guarda do sábado, não reconhecia mais o sábado como o dia santo, como o dia do Senhor, mas sim o domingo, o dia do Deus Sol invicto, porque Constantino foi adorador do Deus Sol, ele nunca deixou de adorar o Deus Sol. E a palavra domingo, por exemplo, Sunday em inglês, né, significa dia de sol. Então, assim se cumpriu a profecia que mudaria a lei de Deus. E com o passar do tempo, através dos concílios que a igreja foi realizando, eles foram modificando os ensinamentos da forma que o Senhor Jesus havia ensinado. Então eles criaram uma trindade, não existe essa palavra na Bíblia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas que formam um só Deus. Não há base bíblica para tal crença. A palavra de Deus ela é muito clara. Ouve, ó Israel, só o Senhor é o único. Antes do Deus de Israel, nenhum outro Deus houve, e depois dele, nenhum outro Deus haverá. Um ser, para ser Deus, Deus verdadeiro, ele tem que ter uma característica que nem o Senhor Jesus tem. Qual é essa característica? Ele não pode jamais, em hipótese nenhuma, ter sido criado por alguém. Não pode jamais existir ninguém acima dele. E essa característica apenas o Deus de Israel tem, mais nenhum outro. Por isso o Senhor Jesus, ele não é Deus. A palavra de Deus é muito clara. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então o Senhor Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele jamais se apresentou à humanidade como Deus, mas sim como Filho de Deus. E quando nós vemos na Bíblia alguma referência de que possa dar a entender que Jesus é Deus, isso significa que Jesus ele é a representação máxima de Deus entre os homens, né? Se você ler lá no livro de Gênesis, se eu não me engano, capítulo 7, versículo 1, nós vamos ver ali que Deus colocou Moisés como Deus diante do faraó e Arão como seu profeta.
Então, Moisés era Deus? Não, ele era a representação máxima de Deus diante do faraó. Assim é o Senhor Jesus. Quando o anjo Gabriel apareceu diante de Maria, ele diz: Tu conceberás, terás um filho, ele será chamado grande filho do Altíssimo e se assentará no trono de Davi, seu pai. Olha, ele será chamado filho do Altíssimo, filho do Altíssimo, filho de Deus. Então você dizer que Jesus é Deus é uma blasfêmia, é uma heresia. Ele mesmo jamais aceitaria ser chamado assim. Porque para o Senhor Jesus, o nosso Senhor, é uma honra para ele ter o Pai acima dele. Ele jamais disputou lugar com o Pai. Quem fez isso foi um anjo, que acabou sendo um anjo caído. Mas o Senhor Jesus, ele sempre deu a honra, a glória ao Pai. Mas voltando aqui na trajetória da igreja, aos poucos, em cada concílio, foram então modificando os ensinamentos, foram introduzindo-se ali a crença na imortalidade da alma, foi se acrescentando ali, por exemplo, também a crença em ídolos, que Deus abomina, né? Criaram-se também ao longo dos séculos o Dia dos Mortos, adoração aos mortos, a qual Deus jamais concordou com isso. E muitas outras coisas mais. Porém, no ano 517 depois de Cristo, surgiu um homem chamado Martinho Lutero, que escreveu 95 teses e pregou lá na porta da Basílica de Wittenberg, se eu não me engano, lá onde ficava o Papa. E se você colocar aí no Google assim, 95 teses de Lutero e analisar uma por uma, você vai ver que nenhuma dessas teses elas se voltaram contra a modificação doutrinária que a Igreja Católica fez ao longo dos séculos. Pelo contrário, o protestantismo passou a ser um tentáculo da Igreja Católica, um braço da Igreja Católica, para espalhar as heresias que foram ali criadas. E através desse grupo de pessoas que formaram o protestantismo, começou a haver ali divergências e foram havendo as separações e criando outros grupos, os luteranos, os calvinistas, e aí foi, até chegar esse número imenso de religiões que existe hoje sobre a Terra. Porém, ao analisarmos a crença de cada uma delas, nós vamos perceber com muita clareza que elas não trazem a verdade do Evangelho. Uma vez eu vi um padre afirmar que os evangélicos, eles são católicos. Eles são criados pela Igreja Católica. E esse padre está totalmente certo. Ele não está mentindo em relação a isso.
porque as crenças que as igrejas evangélicas trazem foram todas criadas pela Igreja Católica, negando o verdadeiro Evangelho. Mas, se a Igreja Católica ela não é a igreja fundada pelo Senhor Jesus, e se as igrejas evangélicas não são, qual é essa igreja? Para descobrir essa igreja é muito fácil. Basta você fazer uma coisa que poucos estão dispostos a fazer, a qual o Senhor Jesus recomendou: examinar as Escrituras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós devemos começar por um ponto. Quando você conhece uma pessoa, qual é a primeira informação que você recebe dessa pessoa? É o nome, né? Olha, deixa eu te apresentar. Esse aqui é o fulano de tal, é meu amigo, ou seja, alguém está te apresentando. Ou alguém você vai conhecer qual é o seu nome, é comum fazer essa pergunta. Então, o nome, ele é uma identificação. Então, o primeiro passo que nós devemos dar é o seguinte: buscarmos dentro das Escrituras Sagradas qual o nome da igreja que foi fundada pelo Senhor Jesus. É a Igreja Católica, Batista, Assembleia Universal, Quadrangular. É que eu podia ficar a noite inteira aqui citando o nome de igrejas. Mas quando você vai lá, por exemplo, ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, ele diz: a igreja de Deus que está em Coríntios. Então, a igreja que o Senhor Jesus fundou, que ele comprou com o seu próprio sangue, ela é reconhecida biblicamente como igreja de Deus. Então, qualquer outra igreja, se você quiser seguir o que está escrito, isso que eu estou falando, qualquer outra igreja que trouxer um outro nome, você já pode considerar sendo falsa. Certo? Por exemplo, se alguém falasse com você assim: olha, eu vou te dar aqui um recibo e um homem chamado José vai te procurar. Quando esse José bater na sua porta, você vai entregar esse recibo a ele, ele vai te dar uma maleta contendo R$1 milhão. Aí, se uma pessoa bate a sua porta com uma maleta e você pergunta para ela qual é o seu nome, ela vai falar: meu nome é Carlos. Você vai dar o recibo para essa pessoa? Não. Por quê? Porque você tem que dar esse recibo ao José para poder conseguir o que foi prometido. Então, para que nós possamos adquirirmos a verdade, nós temos que trabalhar dentro da verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que considerarmos aquilo que está escrito, não aquilo que os outros dizem, né? Então, a verdade é aquilo que está escrito. Então, o nome da igreja a qual o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue, você pode pesquisar toda a Bíblia Sagrada. É a igreja de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, o primeiro passo é esse.
Mas o Senhor Jesus, ele fala uma coisa muito importante. No livro de João, capítulo 7, versículo 17. Aquele que quiser fazer a vontade dele quem? Do Pai, examinará a doutrina. Nós vimos aqui no começo que a palavra doutrina significa ensinamento. Se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, o próprio Senhor Jesus, ele disse que ele não poderia trazer um ensinamento dele, mas sim um ensinamento que vem do Pai. E assim somos nós. Então, só através do exame minucioso das Escrituras sobre vários temas é que nós vamos conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu, através deste vídeo, eu venho convidar você que está me assistindo a conhecer a verdade, a estudar a palavra de Deus conosco, com a Igreja de Deus, para que você possa, biblicamente, tirar suas próprias conclusões. Porque muitas coisas foram mudadas. Muitas promessas são feitas que não está na Bíblia. Não existe na Bíblia uma promessa de morada no céu. Não existe na Bíblia o rapto secreto, o arrebatamento secreto. A igreja ir para o céu, ficar lá 7 anos e o mundo sendo dominado pelo anticristo. O anticristo já está no mundo. Então eu gostaria de deixar para você esse convite. Se você se interessar, entre em contato conosco. Meu nome é Paulo, eu sou o pastor Paulo Azevedo, da Igreja de Deus em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu vou deixar para você aqui o meu e-mail, né? Se esse vídeo chegar a pessoas que eu não conheço, que quiserem conhecer, na verdade, eu vou deixar o meu e-mail, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail. Paulo Azevedo Livro 598 @gmail.com. Então eu quero deixar para vocês aqui este convite. Nós podemos fazer o estudo até pelo WhatsApp, uma vez na semana, através do videoconferência. Tá certo? Então eu deixo essa proposta e que Deus te abençoe grande e poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, Yeshua Mashiach.